Boa noite para todo mundo. Obrigado. Tudo bem? Todos bem? Ei, Paulinha, tudo bem? Paulinha trabalha comigo, gente. Comigo e com a Shirlene lá no Supremo. Pessoa de confiança, nota 10 nossa lá. Pessoal, hoje... na verdade, toda vez que eu venho aqui, eu tenho uma condição assim bem desafiadora para poder me colocar nesse lugar, nessa posição. Eu me desafio, eu coloco isso para mim. Às vezes a gente recebe com bastante antecedência o tema que a gente vai pregar, que dá para a gente algum tipo de lacuna de preparação, se é que eu posso dizer assim. E funciona muito bem. Só que tem vezes, essa é uma dessas vezes, que o tema é livre. E aí, meus amigos, a coisa é um pouquinho mais complicada. Quando o tema é livre, e eu faço questão de ser assim, eu sempre vou com aquilo que está mais natural, ou aquilo que mais naturalmente tem envolvido a minha cabeça e a minha história nesses processos. Vocês sabem muito bem, assim, nesse período intraplantios, a minha cabeça não para de funcionar em relação às coisas de estudo, ou os assuntos que a gente vai tratar. É complicado, né? Porque às vezes a gente não tira nem férias disso. A nossa cabeça fica nos assuntos, e esses assuntos até agarram, assim, né? Eles ficam presinhos ali com a gente. Esse é um assunto que está preso comigo, tem mais ou menos 1 mês e meio, para não falar que são 2 meses, ou talvez mais que isso. Esse assunto está preso comigo. A primeira pergunta, e não é para vocês responderem, ela é uma pergunta para que vocês pensem internamente nisso, é o que que de fato importa dizer? Quando a gente está falando sobre o próprio Deus, sobre Jesus, a nossa vida especialmente, vocês sabem muito bem que eu não gosto, eu sou um vocador contrário a essa coisa de dicotomia, de separar a vida espiritual e material como se isso fosse possível. Eu já posso dizer para vocês que não é possível. O próprio Jesus disse isso várias vezes para os discípulos quando eles queriam fazer isso, e não é possível. Mas pensar em Deus, pensar em Jesus é também pensar na nossa própria vida de uma maneira geral. E você não tem que deslocar sua mente para um momento diferente do seu dia a dia para entender isso. Porque Deus ou Ele está no seu dia a dia ou Ele não está. É simples assim. Eu não estou falando sobre ritos não, tá, gente? Eu não estou falando sobre religiosidade, eu não estou falando sobre ritos, sobre processos que você aprende com a religião. Aquela oração de manhã que é como se fosse um relógio despertador, não é bem isso que eu estou dizendo. E eu nem estou falando contra essa oração. Porque se você incorpora ela no seu dia a dia, ela é muito proveitosa e ela vai fazer com que isso seja muito positivo para você. Só que se você força essa situação, a coisa fica um pouquinho mais complexa. Eu começo essa reflexão fazendo vocês pensarem sobre isso. O que realmente importa dizer? Porque para mim, a resposta para essa pergunta ela tem mudado ao longo do tempo. Para mim isso tem sido cada vez mais simples. Para mim isso tem sido cada vez mais claro e transparente. Importa dizer o que Jesus já disse. Para mim isso tem sido muito claro, porque parece que se eu falar assim dessa forma direta, talvez para você também seja claro. É claro, Alessandro, importa dizer o que Jesus disse, isso é óbvio. Mas se você prestar atenção, e a gente vai fazer esse exercício aqui, você vai ver que quando isso começa a se manifestar na vida real, não é bem assim. O que Jesus disse fica muito difícil. E a gente começa a fazer uma ginástica hermenêutica para encaixar o que Jesus disse naquilo que a gente está vivendo. Como se fosse possível fazer isso. Como se a palavra que Jesus tivesse dito não foi bem assim. A gente recebe às vezes em alguns estudos aquela coisa de prestar atenção nos originais, né? Voltar para os originais para ter um entendimento específico, estudar a história, e é muito importante que se faça isso, estudar a história e o contexto dos versos para que a gente entenda da maneira reta e correta aquilo que está sendo dito, mas às vezes
a gente toma isso como prioridade em relação àquilo que é claro e transparente na palavra de Deus. Aquilo que ele já disse não tem disse. Aquilo que ele já disse é claro. Aquilo que é muito reto, que é muito óbvio e objetivo. Quer um exemplo? Vou começar a falar um versículo para vocês que está lá em 1 Pedro 2,9. É assim. E vós sois, e vocês são, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E é aí que você para de decorar. É ou não é? Estou dando esse exemplo desse verso para vocês entenderem qual vai ser a minha linha de raciocínio. Porque nós somos todas essas coisas, segundo Pedro, para um objetivo. Vocês são tudo isso para quê? Para que vocês proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se você continuar, você vai ver que ele continua falando sobre o porquê que a gente é assim. Vós, sim, que antes não eram povo. Mas agora, vocês são povo. Você não tinha alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Pedro vai discorrendo sobre esse assunto e dizendo por que somos povo eleito, sacerdócio real. Só que na nossa vida, a gente usa essa primeira parte do verso para poder bater nas nossas próprias costas e dizer, mas nós somos assim. Mas eu sou assim. Sou povo eleito. Sacerdócio real. E infelizmente, muitas vezes isso significa diminuir alguém que está do seu lado. Ou falar que essa pessoa não é raça eleita. Falar que alguém que você está vendo não é sacerdócio real. Nem povo santo, nem propriedade exclusiva de Deus. Como se existisse alguém na face desse planeta que não fosse de propriedade exclusiva de Jesus. É o próprio evangelista João que diz que todas as coisas que foram criadas, ele não fala algumas, ele não fala alguns, ele fala todas as coisas que foram criadas foram por meio dele, por intermédio desse Jesus e para ele. Só que a gente gosta da coisa especial. É bom sentir especial. É bom parar de ler e esquecer que o objetivo do porquê somos assim está claro. Pedro está dizendo. Por que você é assim? Mas a gente quer interpretar a Bíblia de um jeito torto. A gente não quer entender o que Jesus disse. Quando a gente volta a nossa memória lá, e eu acho que muitos de vocês, se não todos, lembram ali da parábola do joio e do trigo. Se você não lembra, depois você lê. Essa parábola está lá em Mateus 13. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Ele diz que o Senhor diz para os seus empregados, olha só, não corte o joio agora. Porque vocês não têm capacidade nenhuma para descobrir quem que é joio e quem que é trigo. Isso não tem a ver com vocês não, tá? Vocês não têm essa capacidade. Quando eles crescerem, aí, depois que eles crescerem, aí vocês vão fazer isso. Os discípulos não entendem o que Jesus está falando. Depois que eles saem daquele lugar, e vocês vão ver isso aí, os discípulos chegam em determinado lugar e pedem a explicação para Jesus. Jesus, explica para a gente. Está lá no 13:36, a explicação começa no 13:36. Então, Jesus, despedindo das multidões, foi para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. Pode continuar aí. Ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ele mesmo. Quem? O próprio Jesus, né? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, ou seja, os últimos tempos. E os ceifeiros, os recolhedores, os trabalhadores, são os anjos. Talvez você não percebeu isso aí, você achou que era você.
Jesus está explicando para os discípulos quem é, e às vezes você achou que colheita de joio e de trigo é responsabilidade sua. Não é. Os anjos não sabem quem é joio e quem é trigo. Os anjos não sabem. Você acha que é você que vai saber? E Jesus está dizendo o seguinte: não é para arrancar nada agora. Quando que é para arrancar? Lá. No dia que tiver tudo grandinho, eu vou mostrar para vocês que são ceifeiros, vocês vão ter clareza sobre a minha palavra, vocês vão saber quem é joio e quem é trigo. Estão percebendo? Talvez você acha, na sua mente religiosa cristã, que você é que tem que dizer quem é de Deus e quem não é. Não, você não sabe fazer isso. É o próprio Jesus que diz. Isso não é assunto seu. Não é assunto meu. Portanto, a gente tem que parar de agir como se isso fosse assunto nosso. Porque quando a gente recebe a palavra de Pedro, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a primeira coisa que você quer fazer é dividir quem é quem. É querer saber quem é e quem não é. E deixa eu te falar, não é responsabilidade sua, nem vai ser, nem minha, nem de ninguém. Isso não é problema nosso. É isso que Jesus está dizendo. Isso não é problema de vocês. E quando chegar a hora, nem são vocês que vão fazer a divisão. Estão percebendo isso? Se você fizer um pouquinho de esforço mental, você vai perceber que na sua vida, várias vezes, você agiu como se fosse você o responsável por dizer quem vai, quem não vai para o inferno, quem é de Deus, quem é do diabo. Ou eu estou falando mentira? Muitas vezes você interpretou aquilo que foi dito desse púlpito, ou de qualquer púlpito, ou da própria Bíblia, dessa forma. Como se fosse você o responsável por fazer isso. Não, você não é. Sabe quem fez isso? Os discípulos. Sabe quem também fez isso? A mulher samaritana que Jesus encontra no poço de Jacó. Alguém que tinha uma situação super complicada social, sabia da sua natureza ruim e estava buscando no poço de Jacó uma saída. Se você abrir lá em João 4, você vai ver isso. Essa moça encontra com Jesus, Jesus pede água para ela e ela reclama, ela acha ruim. Moça é judeu, você vem pedir água para mim? Você não vem pedir água para mim. Jesus fala, mulher, quem tinha que estar pedindo água era você. E se eu te der a água que eu tenho, você não vai vir aqui nunca mais. Essa mulher sabia que não era água, na H2O. Porque o que ela tinha buscado ali, naquele poço, que é um poço de redenção espiritual, que é um poço que ela considerava, e todos aqueles samaritanos consideravam como especial religiosamente, o que ela estava indo buscar naquele poço não era água, era a água que ia redimir aquilo que ela tinha como pecado. Tanto que começa um diálogo com Jesus e ela pergunta, né? E seu marido, né? Jesus pergunta para ela e ela responde: não tem marido. Aí Jesus, né? Você respondeu bem, porque nem esse nem os outros são seu marido. Jesus começa a falar com ela. Qual que é a primeira reação dessa mulher? Eu estou vendo que o senhor é rabino, que o senhor é mestre. Onde é que a gente deve adorar? Sumiu. De repente, alguém que estava necessitado, alguém que estava buscando redenção espiritual, essa pessoa foi embora. A mesma mulher que estava buscando redenção espiritual, de repente ela sumiu. Apareceu um outro ser querendo dividir judeus e samaritanos. Querendo pegar Jesus na pegadinha e falar assim, aonde que é para adorar então? Você é sábio pra caramba, Deus deu revelação para você sobre a minha vida, então onde é que é para adorar? Achando que Jesus ia entrar nessa conversa. E Jesus responde, não é aqui nem lá. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Os judeus adoram o que conhecem. Para eles está pior. Mas eu vou te falar um negócio. Vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Jesus, a Deus, em espírito e em verdade. Não é aqui nem lá. E aí ela pergunta, mas na hora que o Messias vier, ele vai explicar para a gente, filha, estou aqui. A mesma coisa acontece com a gente. Lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 43, Jesus dá uma expressão simples.
uma instrução, desculpa, muito simples. Vocês ouviram que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, que Ele faz nascer o seu sol sobre os maus, sobre os bons, e vira as chuvas sobre os justos e os injustos. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa vocês têm? Aí um parênteses, olha a pergunta de Jesus. Não fazem os publicanos também o mesmo? Parece uma coisa assim, né? Jesus está classificando sub-raça de gente como publicano. Não é isso que ele está fazendo? Não. Quem escreve esse livro é Mateus. Adivinha a profissão de Mateus? Publicano. Você acha que Mateus, depois que encontra com Jesus, chama todos os colegas dele de raça ruim? Você acha que Mateus, depois de sua conversão com Cristo, ele está afim agora de excluir os que são publicanos? De chamar os publicanos de filho de Beelzebub? Jesus está dizendo esse exemplo aqui e Mateus está colocando esse exemplo aqui de propósito. Está dizendo o seguinte, olha, aqueles que não compreendem são os publicanos e eles fazem certo. Está clara essa mensagem de Jesus? Amem os seus inimigos. E orem por quem persegue vocês. A gente pode aqui tentar fazer uma hermenêutica bastante acrobática para que você possa assim, entender, se amar como qualquer outra coisa. Não. Jesus não queria dizer amar os inimigos. Não, Jesus era outra coisa. Não. Para aqueles que estão interessados, a palavra aqui é uma flexão do grego ágape. É o amor máximo, que é o amor de Deus. É simples o suficiente essa mensagem para os discípulos terem dúvida? Teoricamente não, né? Mas parece que eles tiveram, gente. Você acredita? Porque Mateus começa nos primeiros capítulos dizendo isso, sentando com o povo ali no meio daquele monte. E não sei se vocês lembram muito bem, lá no início do Sermão do Monte, quando Jesus sobe ao monte e senta, ele começa a falar, não é com o povo não, tá? É com os discípulos. Ele sobe no monte, o povo vai atrás, os discípulos se aproximam e ele começa a falar com os discípulos. Pode olhar lá. Ele está falando para os discípulos dele aqui, vocês têm que amar os inimigos de vocês e orar. Será que eles aprenderam? Uma das passagens para mim mais marcantes e emblemáticas que a gente tem nos evangelhos e que retrata de uma maneira muito escancarada quem nós somos, se é que a gente se considera discípulo de Cristo, é Lucas capítulo 9. Se você abrir o capítulo 9 de Lucas, você vê, eu não vou falar que é um raio-x, talvez seja uma ressonância 3D de quem são de fato esses discípulos. Quem que são esses caras? O quão ruim eles são. O quão despreparados são, o quanto eles não ouviram o que Jesus disse, porque a religiosidade deles impedia. A religiosidade deles bloqueava, ela não ajudava em nada. Ser judeu só atrapalhou os discípulos. Que Jesus teve que desconstruir toda a coisa. Jesus teve que desconstruir o processo inteiro dos discípulos, chamando a atenção deles em várias ocasiões e expondo todo o problema. Expondo a eles toda a questão, toda a ignorância, todo o processo. E se a gente perceber o que acontece, o que aconteceu, e a gente abrir lá em Lucas capítulo 9, no versículo 49, a partir do 49, a gente vai ler pra caramba.
os discípulos de repente estão andando, eles estão longe de Jesus e depois eles se encontram com Jesus. Ele fala assim, João fala, mestre, agora o senhor vai elogiar a gente. A gente viu um homem que estava no seu nome, expulsando demônios, e a gente proibiu, porque ele não é nosso, ele não é dos nossos, não. E Jesus diz, você não vai proibir ninguém. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês, meus amigos. Não está na sua alçada discutir quem é, quem não é. Porque eu nunca disse para vocês que é só vocês que andam comigo que estão nessa condição. Muito pelo contrário, eu contei a parábola para vocês entenderem que não é. Que a ação de Deus no mundo não é só o que vocês veem aqui na minha frente, não. Ela está fora dos olhos de vocês. Só que acontece um problema lá no 54. Vamos voltar, vamos ler essa história toda, né? Vamos voltar para o 51. Olha o que acontece. E aconteceu que ao completarem os dias em que Jesus deveria ser assunto ao céu, manifestou em Jesus, no semblante de Jesus, uma resolução. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Se vocês não sabem o que estava acontecendo aqui, Jesus já estava sendo perseguido muito fortemente pelos fariseus. Muito fortemente. E ele saiu de Jerusalém por conta disso. E agora ele quer voltar para Jerusalém. E ele enviou mensageiros que o antecedessem. Isso é, os discípulos. E indo eles entraram na aldeia de samaritanos para preparar a pousada. Mas não receberam, porque o aspecto deles, o aspecto de Jesus, era de quem ia decisivamente para Jerusalém. O que está sendo dito aqui? É alguém que está passando lá, não para poder ser um mestre bondoso, e sim está passando lá porque ele tem que ir para Jerusalém. E, sendo ele judeu, não foi recebido na cidade samaritana. Seria recebido se lá tivesse parado, ficado, feito aquilo que era ali os seus milagres, suas curas. Mas como eles perceberam que ele estava só de passagem, ele foi embora. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram para o Senhor, Senhor, quer que a gente manda descer fogo no céu para queimar esses caras? Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Não tem mas. Mas os samaritanos não têm problema. Foi isso que os discípulos entenderam. Mas os samaritanos está ok. Eles vocês podem odiar. Porque a religião dizia isso e eles pegaram as palavras de Jesus e simplesmente tentaram atravessar as palavras de Jesus na teia da religiosidade deles próprios. E o que sobrou eles pegaram. Passou ali naquele coador de religiosidade, o que sobrou eles pegaram. Olha a resposta de Jesus. Jesus, voltando-se, os repreendeu. Agora é uma ação muito ativa de Jesus. É repreensão mesmo. Pode parar. E ele diz, vocês não sabem de que espírito que vocês são, vocês não têm consciência de onde vocês precedem. Que espírito que opera em vocês não sabem disso. Vocês estão cegos, vocês não sabem de onde está. O Filho do Homem, eu não vim para destruir, não, eu vim para salvar. Mensagem simples de Cristo para eles. Eles acabam de proibir um cara de curar em nome de Jesus. Jesus fala que, gente, não é da conta de vocês, não. Se não está contra vocês, deixa o pau quebrar, que isso é meu. Isso é problema exclusivo meu. Jesus manda os caras prepararem para o que ele está passando. Os caras, arrogância num nível máximo. O senhor quer que a gente ore para cair fogo no céu? Usando o poder de Cristo para ter anuência das coisas equivocadas da religião deles. Eles não perguntaram assim, Senhor, será que esses caras são muito ruins? Será que se o Senhor orar, não acontece igual aconteceu nos tempos de Elias? Vem punição para eles?
Não. A pergunta é ruim dos dois jeitos, mas ela é pior do jeito que eles fizeram. O senhor quer que a gente ore? Que a gente ora. E se a gente orar, vai cair. Os fortões são os mesmos que, quando começaram a perseguir Jesus, nos últimos dias da vida de Jesus, são os mesmos que fugiram, tá? São os fortões que oraram, que queriam orar para cair fogo do céu nos samaritanos. De repente, eles estão fugindo. E se vocês viram aí quem foram os dois do grupo íntimo de Jesus. Tá? E minha pergunta para vocês é justamente essa. O que a gente quer fazer com o Evangelho? O que de fato vale a pena falar? Porque as palavras de Cristo em um coração que não tem os espinhos da religião floresce. Porque a pessoa, quando lê esse tipo de fala, amem aos inimigos e orem por quem vos persegue, não tem mais. Mas se a pessoa for de alguma religião que eu considero satânica, aí não. Aí eu posso mandar cair fogo no céu. Não é mesmo, Jesus? A resposta de Jesus: não, você não sabe que espírito que se opera, não? Está maluco? Está doido? Jesus fala com os caras que não é deles para poder saber. Ele fala isso mais de uma vez. Se você olhar no capítulo 9, sabe qual que é a discussão que estava acontecendo? Estava acontecendo uma discussão antes disso aqui, que a discussão era o seguinte: quem é o maior entre os discípulos? Eles estavam querendo discutir quem entre eles era o maior. E sabe o que aconteceu antes disso? Os 3 discípulos queridinhos estavam no monte da transfiguração, vendo o poder de Deus na cara deles. Aí na hora que desce, qual que é a discussão? Quem é o maior entre a gente? Não, por favor. Capítulo 9 de Lucas dá essa escancarada, vocês viram? Agora adivinha quem são discípulos de Jesus? Nós. Adivinha quem continua fazendo exatamente a mesmíssima coisa? Nós. A gente pega toda essa bagagem religiosa e passa as palavras de Jesus, que são muitíssimo simples de entender, e quer passar por uma peneira hermenêutico-religiosa para ver o que sobra quando sai do outro lado. Sai isso aí, ó. Sai essa coisa torta. Essa coisa que fala assim, ó, os samaritanos não, o samaritano não é para amar, não. Jesus estava falando essas coisas assim. Se alguém perguntasse, talvez os discípulos até iam explicar. Não. Jesus estava falando que era para amar os inimigos sim, mas tinha um asterisco. Vocês não viram. Tinha um asterisco. Eles estão perseguindo a gente, mas eu não vou orar, não. Ou melhor, vou orar. Quer que caia fogo? Esse retrato, essa ressonância aqui, essa ressonância 3D, é uma ressonância nossa. Somos nós. Nós somos exatamente assim. Como é que faz para não ser assim? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande coisa que, se a gente descobrir, vai acabar o problema. Não é? Jesus estava contando uma vez, na verdade ele estava passando por uma região, chega um mestre da lei, cara entendido, judeu, dedicou a vida inteira dele, inteira, tá gente? Para o cara ser mestre da lei, ele tinha que ter mais de 33 anos de idade, tinha que ter estudado pelo menos a partir dos 14, tá? Para ser mestre da lei. Tinha que ter completado todo o ciclo educacional judaico, tá? Já imaginou isso? Não é faculdadezinha não, é de verdade. Gente estudando sério para fazer isso. Esse cara chega para Jesus e pergunta assim, ó: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele: ué, sei não, o que a lei diz? Como é que está escrito lá? Aí ele: amar Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo.
Aí Jesus respondeu certinho. Valeu, tá certinho, é isso mesmo. Tá, você acertou. Essas duas coisas, se você fizer isso aí, tá tudo certo. Aí a peneira da religião faz o cara perguntar assim, mas quem que é meu próximo? Quem que é? Porque a resposta que ele queria era a resposta religiosa, era o asterisco. Ele queria o asterisco. Ele não queria o próximo ser qualquer um. Ele queria que o próximo fosse quem ele quisesse que seja o próximo. Aí Jesus, em resposta, faz o quê? Conta a parábola do bom samaritano. A resposta de Jesus é essa. Tinha um cara uma vez, ele estava descendo do caminho de Jerusalém. E aí ele foi assaltado. E aí passou levita, passou sacerdote, e ninguém parou, mas o samaritano parou. Aí ele pergunta para o cara, quem que foi o próximo desse cara aqui? Desse judeu, desse seu amigo? O que Jesus estava dizendo para aquele cara é o seguinte, olha, quem você queria que fosse o próximo, não foi. Quem que foi o próximo? Aí o cara é obrigado a responder, aquele que agiu de misericórdia. O que Jesus estava falando? Então vai e tira o asterisco. O único que você queria tirar, eu não posso tirar. Porque quando Deus falou isso para vocês lá no monte, e eu estava lá com ele, eu estou dizendo para vocês é que não tem asterisco. Que o próximo é qualquer um que andar no seu caminho. Qualquer um. Inclusive aqueles que você acha que é demoníaco. Aqueles que estão fora, afastados de Deus e que vão receber a ira de Deus. E é exatamente esse o caso, tá? Se tem alguma coisa que judeu percebia, é que para samaritano não tem salvação. A escória da humanidade, a escória da apostasia, a escória da interpretação errada da Bíblia, a escória do paganismo. Era assim que o judeu via o samaritano. Gente do demônio. E aí Jesus conta a história de propósito. É o samaritano. Se a gente voltar lá naquele episódio da mulher e de Jesus no poço, vocês vão ver que a mulher que aceita a palavra ali e sai falando, eu acho que eu encontrei o Messias, e fala para a cidade inteira, e a cidade inteira vem doida atrás de Jesus, recebeu de bom grado aquilo que tinha sido dado depois de ser confrontada. Mas a primeira coisa que passa pela cabeça dos discípulos vendo aquela cena é o seguinte, o que ele está falando com o samaritano a hora dessa? O que está falando com essa ralé? A moça veio aqui no poço de Jacó, essa moça está cheia de pecado aí, ela está em problemas. Isso é problema, Jesus. Sai. Fica perto disso, não. Esse é o pensamento. Olhem lá, veja se não é esse o pensamento que passou pela cabeça deles. Está escrito. A teia da religiosidade precisa ser retirada dos nossos corações, sabe, gente? Tem alguma coisa que importa dizer? É isso. Importa dizer que alvo do amor de Cristo na nossa vida são todos aqueles que passam no nosso caminho. E não tem asterisco, não. Ou você entende isso, ou você vai entender de outro jeito. Porque Jesus não vai mudar a fala dele porque você achou que deveria, não. E ele nem vai pôr asterisco naquilo que ele não pôs. Porque ele vai revelar para o coração de vocês exatamente aquilo que ele revela toda vez. Que é assim, quem vocês acham que é o pior foi quem eu escolhi. Você vai ficar absurdado. Robson falou 2 domingos atrás aqui sobre a história de Jó, vocês lembram? Depois vocês dêem uma lida na história de Jó, vocês vão ver. O que Jó fala com Deus? O que alguém que é reto e íntegro de coração tem coragem de dizer para Deus? A coragem desse cara sobre a religião dele é muita. Ao ponto de dizer assim, eu não sei onde encontrar Deus, porque se eu soubesse, eu ia me defender e ele ia me escutar. Sabe o que ia acontecer? Eu ia sair reluzente como ouro. Porque eu não o ofendi. Aí o que acontece? Do meio da tempestade, Deus aparece e fala assim,
Estou aqui. Cadê o advogado? Você falou coisas como homem, agora como homem você vai ouvir. Você não é o bambambam? Se você soubesse onde me encontrar, agora encontrou, fala. Se defenda. Mas começa dizendo o seguinte: quando eu coloquei a fundação nesse mundo, é você que estava lá me dando conselho? Deus começa a descrever item por item da vida daquele cara e o que fez ele próspero e aquilo que faz com que a vida dele seja de fato boa. A resposta dele é assim: uma vez falei, agora coloco a minha mão na minha boca. Cadê o advogado? Não estava fortão? Não ia sair reluzente como ouro? Ele mesmo que diz isso. Cadê? Não saiu, porque não passou. Ele passou as palavras de Deus na peneira da religiosidade dele e achou que ia sobrar só aquilo que ele entendeu. Qual que é a fala final de Jó? Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir. Mas não era reto e íntegro. Mas não foi o próprio Deus que declarou isso sobre ele? Mas não conhece a Deus. Se Jó, o homem da história, era assim, onde é que a gente está? Não tem coração arrogante que vai entender a palavra de Cristo com amor e receber. Porque é a própria palavra dele que diz que ninguém deu nada para ele primeiro, para depois receber. Ele é que deu primeiro. Então quem está devendo quem? Coração humilde entende que a natureza de Deus tem nível superior ao nosso e que a gente tem que calar a nossa boca diante daquilo que Ele está colocando e obedecer cegamente aos seus mandamentos, que são simples. E não confunde simples com fácil não, tá? Confunde simples com fácil não, são outras coisas. O antônimo de simples é complicado. O antônimo de fácil é difícil. As palavras de Jesus são muito simples e dificílimas de aplicar na vida. Porque elas são duras. Porque elas demandam reconstrução. E para ter reconstrução tem que ter demolição daquilo que você já construiu como religiosidade dentro de você. Sinto muito. Perceberam isso? Não tem outro jeito de aproximar da palavra de Deus, tá, gente? Ou se aproxima com um coração muito humilde para saber o que você vai receber e saber que aquilo é muito simples, ou você vai ficar colocando asterisco em tudo. E o que Deus vai fazer com você é tirar os asteriscos. E dói bem mais. Os discípulos estão aí para poder falar. Talvez você mesmo na sua vida já tenha percebido que dói muito. Quando Deus quer tirar algo da religiosidade para poder fazer com que o amor dele, com que a graça dele fluam como o rio através da sua vida. Porque a religiosidade não deixa, não. Você fica um rio seletivo. Só corre para quem você quer. Só abre as comportas quando você está afim. Quando você está bem, quando a pessoa que está recebendo é alguém que você acha que é ok para receber. Deus quer fluir através da sua vida do jeito que Ele quiser. Ele abre as comportas e Ele faz. Porque graça e amor foi o que nós recebemos primeiro, não foi o que nós demos primeiro. Se você recebeu isso na situação que você estava, você precisa de entender que essa é a situação que Cristo quer que você continue nela todo dia. Para virar rio dele, você precisa estar desimpedido. E é da religiosidade. Entender simples as palavras simples dele e cumprir. Não são fáceis, são simples. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor Deus deu para a gente essa palavra, a palavra do Senhor. Muito obrigado porque a gente tem a Bíblia, Senhor, para poder entender, para poder descortinar dentro do nosso próprio coração aquelas coisas que nos fazem represar a graça do Senhor mesmo na vida nossa e na vida de todos aqueles que estão andando junto com a gente, aqueles que passam pela nossa vida. A gente quer pedir, Pai, humildemente, que o Senhor desobstrua a nossa vida de religiosidade. Vai nos ensinando, Pai, dia a dia. Usa esse nosso tempo cronológico aqui para poder fazer isso. O Senhor já tem feito isso, a gente sabe, mas a gente quer pedir com intencionalidade. Destrua a nossa religiosidade, por favor.
Faz com que sejamos rios e canais desimpedidos do seu amor, de sua graça, para quem tiver na nossa vida. Dá clareza para a gente perceber que a gente não tem que determinar quem é, quem não é, e que o Senhor já fez isso. Dá clareza para a gente, para que a gente possa liberar amor em qualquer circunstância. É o que a gente pede para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.